Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati, participo do projeto Residência Pedagógica no IENG sob a supervisão do professor Ronaldo Campos e no Enem e Pílulas de hoje faremos a revisão de uma questão sobre história moderna. Caso queira responder a questão antes da revisão, pause o vídeo e retorne para saber se acertou e o que mais podemos aprender sobre esta pergunta. A questão começa com um trecho de um livro do grande historiador Carlos Ginzburg, em que lemos: dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar um amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu a audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Logo em seguida, podemos ler a pergunta: os acontecimentos históricos citados ajudam este indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a... Mas antes de ir às respostas, vamos ao contexto da reforma. Para iniciarmos, é muito importante compreendermos que a reforma protestante não será o primeiro e muito menos o último momento de contestação da Igreja Católica por parte de seus fiéis e clérigos. Já podemos apontar algumas contestações, em especial aos abusos da Igreja, já no século XVI por John Wycliffe, na Inglaterra, e no início do século XV por Jan Hus, na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. O marco central para pensarmos um começo da Reforma se dá em 1517, no que hoje é a Alemanha, quando o monge e professor de teologia Martinho Lutero escreveu e publicou suas 95 teses, tendo como motivação central a crítica às indulgências cobradas pela Igreja Católica, compreendidas por Lutero como abusivas e não tendo respaldo bíblico. Essas indulgências eram fonte principal de riqueza da Igreja Católica, sendo pagas pelos fiéis, em sua maioria pessoas pobres, e defendida como uma forma de se garantir o perdão dos pecados. Assim como os primeiros reformistas que citamos, a Igreja Católica tentará reprimir as contestações de Lutero, mas, diferente dos anteriores, suas reformas e críticas irão se expandir rapidamente por toda a Europa. Mesmo não sendo sua intenção a ruptura com a Igreja, mas sim a promoção de mudanças internas, a adoção de seus princípios levará ao rompimento com a Igreja Católica em diferentes regiões da Europa. O incentivo ao questionamento dos fiéis e o acesso a Bíblias traduzidas, somado ao oportunismo de reis que queriam se distanciar do controle exercido pelo papado, corroboraram para o desenvolvimento de diferentes doutrinas, entre elas o calvinismo e o anglicanismo. Mas e a imprensa citada na questão? Pois bem, um dos motivos que levou a essa rápida expansão do protestantismo se deu exatamente por ela, a imprensa de Gutenberg, inventada na Alemanha em 1440. A imprensa permitiu a disseminação das 95 teses de Lutero, além de proporcionar a replicação de Bíblias traduzidas, de forma mais rápida e barata, e somado ao princípio do sacerdócio universal, a de que todos poderiam ler e interpretar a Bíblia, a reforma contribuiu para a disseminação da alfabetização, uma vez que sua leitura era compreendida como um dever. Agora, vamos às respostas para encontrarmos a correta. Lembrando que a pergunta busca identificar o que possibilitou aquela pessoa a repensar a visão de mundo católica. Opção A: consulta pública das bibliotecas reais. Como vimos na revisão e no próprio texto da questão, em nenhum momento tocamos na ideia de bibliotecas, muito menos em bibliotecas reais, que dificilmente estariam à disposição de camponeses e da população mais pobre. Opção B: sofisticação barroca do ritual litúrgico. O barroco é um estilo artístico ligado diretamente à Contra-Reforma, uma reação da Igreja Católica em conter o avanço do protestantismo, não fazendo assim parte de uma contestação da visão de mundo católica. Opção C: aceitação popular da educação secular. Essa resposta é anacrônica. A educação secular só será um fenômeno séculos depois, em especial com o desenvolvimento da Revolução Científica e do Iluminismo. Opção D: interpretação autônoma dos textos bíblicos. Como vimos, um dos preceitos da Reforma é a ideia de que todos podem ler e interpretar a Bíblia de forma autônoma, rompendo com o monopólio do clero e possibilitando o questionamento das práticas da Igreja Católica. Opção E: correção doutrinária das heresias medievais. Primeiramente, a Reforma não se encontra no período medieval, mas sim no início da modernidade. Além disso,
Essa correção doutrinária não era o objetivo do protestantismo, que na realidade foi ela mesma compreendida inicialmente como uma forma de heresia. Dadas as opções, podemos concluir que a resposta certa para essa questão é a opção D, interpretação autônoma dos textos bíblicos. E você, acertou a questão? Comente aqui embaixo o que achou dessa rápida revisão e que outro tema gostaria que abordássemos aqui. Esperamos ter ajudado e até a próxima!